Beleza, então, no último colóquio que eu apresentei, em 2016, eu falei sobre os algoritmos baseados em minimax para analisar partidas de xadrez. E aí surgiu uma pergunta sobre algoritmos que utilizam machine learning. E na época não tinha nenhum algoritmo desses. E agora, no final de 2017, em dezembro, a, a DeepMind fez um algoritmo baseado em redes neurais para fazer isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, primeiro, o que é uma rede neural artificial? Ela é uma representação matemática simplificada de uma rede neural biológica. Então, esse é um neurônio de uma rede neural biológica. Ele recebe impulsos nervosos nos dendritos por meio de sinapses. Esses impulsos nervosos passam pelo corpo celular e vão até o axônio, onde ele envia por sinapses também para outros neurônios. E o equivalente ao neurônio numa rede neural artificial vai ser o perceptron. Ele vai ser a unidade básica da rede neural. Ele vai ter uma entrada de dados, que vai ser um vetor. Ele vai fazer um processamento, que vai ser somar essas entradas. E ele vai gerar uma saída, que vai ser de acordo com uma função de ativação, que eu já vou explicar mais na frente. Então, ele vai ter um peso a cada entrada, que ele vai determinar a importância de cada entrada para aquele perceptron. Aí, cada entrada é multiplicada pelo peso, e o resultado vai ser o somatório dessas multiplicações, que na implementação vai ser um produto escalar sobre os dois vetores, o vetor de entrada e o vetor dos pesos. E a saída do perceptron vai ser esse resultado aplicado na função de ativação. Aqui dá para ver melhor. Aqui a função de ativação, que nessa imagem está uma função binária. Se esse resultado do somatório for um valor positivo, vai gerar uma saída 1. E se for menor que zero, vai ser uma saída 0. Então, a inspiração biológica. As entradas correspondem às sinapses do dendrito. A função aditiva vai ser o corpo celular, coletando os impulsos nervosos. E a função de ativação vai ser a resistência do axônio, que vai decidir se o neurônio dispara ou não um impulso nervoso. E cada perceptron vai ter um bias. Esse bias vai ser uma entrada adicional, que vai ser um valor constante, que normalmente é 1. E ele serve para diferenciar alguns casos específicos, como, por exemplo, todas as entradas zeradas. Que se um perceptron receber todas as entradas zeradas, ele sempre vai gerar uma saída 0. Não importa o peso de cada entrada. Então, por isso que o bias é importante. Então, inicialmente, os pesos vão estar com valores aleatórios. Então, a saída vai ser aleatória. Então, para eu gerar um resultado significante, como por exemplo no xadrez, ele gerar um lance bom para jogar, eu preciso fazer um treinamento, que vai ser a atualização dos pesos das entradas. Existem 3 tipos principais de treinamento. O treinamento supervisionado, que é quando eu tenho um conjunto de entradas que eu sei a melhor saída do perceptron. Que aí eu consigo atualizar esses pesos calculando o erro entre a saída esperada e a saída calculada. O treinamento não supervisionado é quando eu tenho um conjunto de entrada, mas eu não sei a saída esperada dele. Então, eu meio que tenho que deixar a rede neural se virar. E o treinamento por reforço, que foi utilizado pela DeepMind, é quando o ambiente ele gera um feedback para a rede. Por exemplo, o que foi utilizado é o resultado da partida. Ele joga a partida e com o resultado, se ganhou ou perdeu, ele vai fazer a atualização dos pesos da rede neural.
Então, esses pesos são atualizados a cada instância do treinamento e ele deve ir levemente em direção ao peso certo. E que o peso certo vai ser o conjunto de pesos que levaria a entrada ao resultado certo. Aqui é como é calculado a atualização dos pesos. O peso novo é igual ao peso antigo mais um fator de aprendizado que vai fazer o peso ir levemente em direção ao peso certo, multiplicado pelo erro, que vai ser a saída esperada menos a saída calculada. Mas um perceptron, ele tem os seus limites. Por exemplo, ele só serve para problemas linearmente separáveis, como por exemplo aqui na esquerda, que é classificar se os pontos estão acima ou abaixo de uma reta. Aqui na direita, ele já não são pontos linearmente separáveis, porque eu tenho uma região de pontos que não podem ser separados por uma reta. Outro exemplo de problemas linearmente separáveis é um AND e um OR, que eles podem ser separados por uma reta. Mas esses problemas, eles são triviais, digamos assim. A gente não vai usar um perceptron para resolver eles. A gente vai atacar os problemas não linearmente separáveis. E para isso, a gente vai precisar de uma rede neural, que vai ser um conjunto de perceptrons. Eles vão ser separados em camadas. A primeira camada vai ser as entradas, que vai ser aquele vetor de entrada. As camadas intermediárias vão ser os hidden layers, que vão fazer aquele processamento do perceptron. E a última camada vai ser a camada de saída. Então, ela vai ser a própria saída. Cada camada, ela pode ter diferentes tipos de perceptron, que vai ser tipos de funções de ativação diferentes. Mas na implementação é comum fazer uma função de ativação por camada. O feed-forward é como a rede calcula a saída. Então, ele começa na camada de entrada e envia camada por camada. A camada de entrada envia para a primeira camada intermediária, a primeira camada intermediária envia para a segunda e assim vai, até chegar na camada de saída. Então, isso é como funciona uma rede neural. Agora, falando sobre o algoritmo utilizado pela DeepMind. A DeepMind é uma empresa fundada em 2010 e ela foi adquirida pela Google em 2014. E ela faz pesquisa em inteligência artificial. O algoritmo utiliza uma variação do algoritmo MCTS, que é Monte Carlo Tree Search, que ele serve para fazer uma busca em árvore. E essa aqui é a versão padrão do algoritmo, que ele faz uma seleção probabilística. Então, ele começa na raiz da árvore e seleciona um lance aleatório para jogar. Aí ele vai expandir esse nó, vai criar um novo nó na árvore. E depois disso vai fazer a simulação. Ele vai jogar uma partida com lances aleatórios. E de acordo com essa partida, ele vai atualizar esses nós e depois ele vai repetir esse processo centenas de vezes. Então com nas próximas vezes que ele for gerar uma partida aleatória, ele vai gerar diferente porque ele vai ter porcentagens diferentes para cada lance. Ele vai favorecer os melhores lances e vai excluir os piores lances. Na variação com a rede neural, a seleção é limitada por lances sugeridos pela rede. Então, ele continua sendo uma busca probabilística, só que ele vai ignorar os lances que a rede neural não acha bom. Então, vai ser como gerar uns lances candidatos para a posição. Ele vai gerar um conjunto pequeno de lances e então ele vai fazer todo esse processo de expansão, simulação e atualização.
e assim ele reduz o espaço de busca. O AlphaZero é o nome do algoritmo que eles deram. Ele fez treinamento por reforço e a ideia que eles tiveram é botar só o conhecimento das regras do jogo na rede neural, para tentar ser diferente dos algoritmos de busca exaustiva, que eles utilizam várias heurísticas diferentes, que representam um conhecimento adicional das regras do jogo, não necessariamente das regras. Utilizaram um treinamento total de 9 horas de treinamento, e depois eles geraram umas partidas. Aqui tem umas estatísticas do treinamento. Eles fizeram 3 redes neurais, uma para jogar xadrez, uma para jogar shogi e uma para Go. Só que eu vou focar no xadrez, porque eu não sei jogar os outros jogos. Então aqui a gente pode ver que o treinamento foi de 9 horas e a rede neural jogou 44 milhões de partidas contra ela mesma, até aprender a jogar, digamos assim. E para calcular o desempenho dessa rede neural, eles jogaram partidas contra o Stockfish, que é um dos melhores algoritmos de análise. Inclusive foi campeão de torneios entre outros algoritmos. Foi campeão no torneio de 2016, por exemplo. E então, o hardware que eles utilizaram para cada um. O AlphaZero rodou em 4 TPU, que é Tensor Processing Unit, que é um circuito integrado desenvolvido pela Google, que é otimizado para trabalhar com redes neurais. Então ele tem um desempenho de 180 teraflops, que foi um número que eu estimei, ele não está no artigo publicado pela Google. E o Stockfish rodou com 64 núcleos de CPU. E com desempenho de 390 gigaflops também, que eu calculei com base nos melhores processadores possíveis. Então, aqui a gente já pode ver uma diferença enorme de processamento, de capacidade de processamento, entre os dois algoritmos. As partidas tiveram 1 minuto por lance e eles jogaram 100 partidas. Dessas, 28 vitórias do AlphaZero, 72 empates e nenhuma derrota. O que causou uma grande repercussão na comunidade enxadrística, porque o Stockfish é considerado o melhor, pelo menos um dos melhores dos algoritmos, e com certeza um humano não tem muita chance contra esse algoritmo. E aí chegou o AlphaZero e teve 28 vitórias de 100 partidas. E aqui umas estatísticas sobre o desempenho, que no xadrez o Stockfish calculou 70 milhões de posições por segundo, enquanto o AlphaZero calculou apenas 80 mil. O que é um resultado daquela diminuição do espaço de busca, que foi comentado mais cedo, que a rede neural proporciona. E é isso. Aqui há algumas referências que utilizei. Esse segundo, ele tem um site que ele explica sobre redes neurais e ele bota algumas demonstrações visuais com exemplos de código também, que é bem legal para quem quiser aprender sobre redes neurais. E o último é o artigo publicado pela Google sobre o AlphaZero e essas partidas. A Google ela não disponibilizou muita coisa. Ela disponibilizou apenas 10 vitórias dessas 100 partidas, e eu não sei bem porquê. Eles também não disponibilizaram algumas estatísticas, como se essa diferença de 70 milhões para 80 mil posições por segundo, ela representou um aumento na profundidade da busca, além de uma diminuição da largura da busca.
E é isso. Alguma pergunta? Boa noite. Volta lá na parte do Perceptron, onde tu fala do peso bias. Assim, pode falar um pouquinho melhor por que eu tenho que colocar o bias se eu já tenho o peso X e o peso Y que vai vir da minha camada anterior da rede neural? É porque o problema é se a camada anterior vier toda zerada, que aí não importa os pesos das entradas, a resposta vai sempre ser zero. Por isso que eu preciso desse bias para ele ter uma diferença. Aí o peso do bias vai ser a resposta, a saída do Perceptron se as entradas vierem todas zeradas. Então ele vai somar nos resultados que eu tiver, ele vai fazer uma soma naqueles pesos que eu tenho do lado. Isso, vai somar. Outra maneira de ver é que o bias vai ser a coordenada y dessa reta. Uma reta ela pode ser ax mais b. Então esse aqui vai ser o b. O bias vai ser o b da reta. Só que você faz análise lance a lance, você tem muito sobre o resultado da partida, né? Sim. Mas ele deve trabalhar lance a lance, tem um critério de avaliação dos lances, da posição. Avaliação. Ele não usa uma função de avaliação como é utilizado nos algoritmos tradicionais, porque isso seria meio que adicionar conhecimento do jogo, mas eles só queriam botar o conhecimento das regras do jogo. Então, essa questão de análise da posição vai ser tudo feito pela rede neural, que ela vai sugerir os melhores lances da posição para fazer a busca. Nas empresas, você falou o segundo link, Nature of Book. Isso. Isso é um site, então. Tem um site. Ah, tá, um site público, tá. Isso. Falou que o Google disponibilizou 10 das 28... 10 das 100 partidas, que foram 10 vitórias. 10 das 28 vitórias. Sim. E daí a gente simplesmente confia que o resto dos... É isso aí? Eles dizem que ganharam 28, empataram 72, mas mostram só 10. Também achei bem estranho. E também esse artigo foi publicado em dezembro de 2017 e desde então eles não falaram mais nada sobre isso. Meio que foi isso. E acabou. Pelo menos uma delas foi muito noticiada, né? Até como muito criativa, assim. Sim. Teve um aspecto criativo nos lances bem visível. Puxa, parece que é um novo conhecimento de como poderia se vir a jogar xadrez. Então, o próprio humano poderia se aproveitar dessa nova concepção, porque no xadrez você seguia uma série de conhecimentos, né? E vamos dizer assim, série de quase que dogmas, né? Você aprende certas coisas e vai se guiando com esses conhecimentos estabelecidos por consenso. De repente vem um software que apresenta uma vitória que inclusive ia contra certas orientações históricas, né? Então foi assim bastante interessante. Alguns grandes mestres colocaram a analisar, publicaram suas análises, né? Um brasileiro. Esteve aqui no Odessa em 2014, né? Que é o melhor jogador do Brasil até agora ainda, né? Ele fez uma análise bem interessante, apresentando o alto poder de criatividade, como isso poderia modificar até o jeito de jogar humano. Sim, porque daí a gente aprende com o que já aconteceu. Porque a gente às vezes trabalhasse isso, né? Nenhum dia se tornou o melhor jogador do mundo. Todos 9 horas. Outra coisa, essas 9 horas. Eu não sei se eu falei. Eu não sei se. Eles falaram muito 4 horas, mas essas 4 horas. 24. Aqui diz treinamento total 9 horas. Mas que eles divulgaram 4 horas é porque durante esse treinamento eles foram simulando o rating desse algoritmo. E quando passou de 4 horas, esse algoritmo passou do rating do Stockfish. E é por isso que ficou. Por isso que eles divulgaram como 4 horas, mas o treinamento total foi 9 horas. Garantiu essas vitórias criativas. Isso. A gente não sabe em que
terror que eles demoraram 9 horas pra treinar. Google. Isso, eles publicaram essa informação e então, para jogar foi 4 TPU, mas para treinar foi 64 TPU, então muito mais poder de processamento aí. Eu não conheço muito rede neural, mas quanto você mais treina, mais difícil fica provavelmente aprender mais coisas, né? Vai ser mais difícil depois, certo? Não necessariamente, tu precisa de um conjunto diferente de entrada daí, porque se tu... Satura a experiência. Isso, se tu botar o mesmo conjunto, tu vai treinar muito, tu vai dar um overfit naquele conjunto de entrada. Mas naquele caso, se 9 horas saturaram, o conhecimento pode ser discutido com aquelas entradas? Ou poderia ter sido treinado mais? Eu acho que podia ter sido treinado mais. Eles ficaram satisfeitos com aquelas 9 horas. Eles botaram um limite de treinamento de 700 mil iterações, que são essas mini batches aqui. Pode ver que nos três esportes eles usaram o mesmo número. Então esse foi o limite de treinamento deles. Cabe, apesar do Victor ter destacado a questão do gol, cabe um destaque. O gol era um jogo considerado estrategicamente até então. O computador não conseguia vencer os melhores humanos e tal, estava perdendo um pouco. Não é mais verdade. Agora o computador também vence os melhores humanos no gol. Então isso é muito feito. O jogo de damas, por exemplo, já é solucionado. Ainda não, só algumas posições mais no jogo. Não é tabela mesmo, era mapear todas as possibilidades e definir. Né? Mas a partir do início não. Do início ainda não. Portanto, é considerado distante. Então, sabe dizer todos os jogos que eles usam para treinar a rede neural, como é que eles fazem essa seleção desses jogos? Porque, como tu disse, a rede neural só é tão boa quanto a base de dados que é dada para ela para fazer esse treinamento. Então, eles pegam várias partidas de jogadores profissionais ou eles pegam algumas seleções? Como é que eles fazem essa seleção? Eles utilizaram treinamento por reforço, então eles não pegam partidas de humanos, por exemplo, eles botam a rede neural para jogar contra ela mesma. E aí ela fez isso 44 milhões de vezes e ficou boa. Aprendeu sozinho. O reforço é feito a cada interação ou cada final do jogo? Só com o resultado da partida? Ele vai... Eu não sei exatamente como foi utilizado aqui, mas no geral assim tu gera algumas partidas e depois tu faz o treinamento com esse conjunto de partidas. E depois bota para jogar mais partidas e repete o processo. O Stockfish é um algoritmo clássico, né? Ele tem alguns parâmetros, né? Quanto ele pode buscar em como foi feita essa comparação em relação a esses parâmetros? Porque eu acho que é uma comparação de certa maneira justa, porque a rede neural ela tem muitas horas de processamento anterior e não estão sendo consideradas na partida. Né? Exato. Então, se fosse dado esse tempo, essa vantagem, compensar essa vantagem para o Stockfish, será que essa disputa não ficaria um pouco mais rápida? Não tem como dizer, só botando mesmo. Deixando o Stockfish pensar 9 horas. Deixando o Stockfish pensar 9 horas. Mas a rede neural pode jogar com o tempo que ela precisa, né? Ela vai gastar no fundamento, mas dá tempo equivalente, ou seja, a partida pode durar 9 horas. A partida pode durar 9 horas pro Stockfish. Tendo essa vantagem de tempo, a jogada dela pode durar. Ia ser interessante. Mas no Stockfish ele já tinha muito conhecimento do algoritmo. Tem. Foi implementado para a pessoa teve. Mas aqui ele na verdade tem o tempo também do limite de jogada. E também teve isso, né? A diferença de processamento que tem de um e de outro é muito maior. 1 minuto por lance. Agora pega o tempo que tinha.
paca dos dois. Então, a quantidade de cálculos que tu tinha no Alpha Zero era muito superior do que a do Starfish. Tem aí uma questão também de hardware influenciando muito. Até como que, tipo, tu sabe dizer um pouco melhor como é que funciona esses mega boga Não, processador aí. Eu só sei que é extremamente otimizado para trabalhar com redes neurais, fazer as operações do treinamento e do feed-forward, que eu expliquei antes também. E a rede neural, uma parte dela, por exemplo, tem uma lista de uma rotina de busca. Né? Então, assim como existe uma busca no Stockfish. Né? Isso, essa busca aqui do Monte Carlo Research. Ah, tá. Eu cheguei no. Ah, ok. Deixa eu ver. Mas essa busca aí, ela. Quer dizer, ela não é controlável, né? Como ela funciona. Né? Como assim? A rede neural. A busca. Ah, tá. Da rede neural. A rede Tem uma neural, parte tá. A rede neural, ela não tem uma busca. Não tem? Ela limita a largura dessa busca. E ele vai selecionar uns lances promissores e aí vai simular várias partidas com lances aleatórios naquela posição. E aí, isso em 1 minuto. Isso em 1 minuto. E aí a rede neural ela vai limitar essa largura de lances possíveis que ele vai olhar. Então eu imagino que ele possa ir mais fundo ainda, né, já que ele está limitando a largura. Só que também não dá para comparar muito porque tinha muito mais capacidade de processamento, né? Então não dá para dizer. Mais perguntas? PVC